A ufologia aqui no Brasil, nos últimos anos, ela atingiu realmente um nível de avanço extremamente grande. No passado, o ufólogo, por exemplo, ele se dedicava a comprovar, por exemplo, ou não a veracidade de fotografias de UFOs, a realidade do fenômeno. Havia aquela questão ainda para nós de se o fenômeno era real ou não. E nós continuamos, por exemplo, através da própria revista UFO, fazendo um trabalho com o nosso grupo, que denuncia aquilo que não deve ser levado em consideração. De cada 100 casos de fotos ou filmagens que nós analisamos, subsiste como material crível, ou seja, real para nós dentro da ufologia, entre 3% e 5%. Isso não acontece só no Brasil, isso é um padrão em termos mundiais. Tá? E é importante separar justamente aquilo que merece credibilidade daquilo que deve ser deixado de lado, até para que a gente possa aprofundar a busca daquilo que existe por trás desse fenômeno. Um dia você frauda ou monta filmagens com extrema facilidade, com qualquer computador, com qualquer programa. É mais fácil você descobrir esse tipo de fraude do que era no passado através do mesmo processo da informática. Né? Então, hoje em dia, você chega, na maior parte das fotografias, a uma certeza realmente definitiva, podendo até apontar o tipo de trucagem que foi utilizado, o tipo de programa que foi utilizado. As pessoas, às vezes, até os embusteiros, que não gostam muito da gente, eles ficam desgostosos quando descobrem que a gente está justamente denunciando essas fraudes que não devem... Olha, hoje em dia a gente deve ressaltar o seguinte, eu mesmo, pessoalmente, falando em meu nome, metade do material que eu apresento nas minhas conferências, nas minhas palestras ou nos meus livros, ele tem origem governamental ou militar. E não só do Brasil, como do exterior, com material da própria agência americana, que apesar de não falar abertamente desse assunto, vem liberando cada vez uma quantidade expressiva de fotografias, até de UFOs em Marte. O primeiro UFO da NASA reconhecido num link, num dos sites dela, é um objeto fotografado por um dos rovers da NASA, pelo Spirit, a partir do solo marciano. Então, se você entra hoje, isso no meu livro Marte, A Verdade Encoberta, da editora do Conhecimento, o que eu fiz? Eu fiz questão de colocar o link de cada uma das fotografias que o livro apresenta, para que a pessoa possa pegar esse link, colocar no Google e entrar na própria página diretamente da NASA, da Agência Espacial Americana, e ver que essas fotografias que fazem parte desse livro estão lá à disposição para serem vistas. A maior parte das fotos, eles não fazem comentário nenhum sobre o que aparece. Agora, no caso dessa fotografia específica que eu fiz menção, o próprio link da NASA vem com a palavra UFO, de maneira surpreendente. Esse objeto aqui, e aqui está a palavra UFO dentro do próprio link, no link da NASA, que pode ser visto no site da NASA. Isso é a trajetória, no espaço de 15 segundos, segundo a NASA, de um objeto que foi fotografado pelo rover Spirit no céu marciano. Agora, aqui na Serra da Beleza, nós fotografamos o objeto apresentando o mesmo. Deixa sem nenhuma possibilidade esse tipo de interpretação de um meteoro como sendo... Por que não pode? O livro mostra por que não pode. Tá? Por exemplo, você conhece a velocidade, por exemplo, que os meteoros podem entrar na nossa atmosfera aqui na Terra ou, por exemplo, entrar na atmosfera marciana. Né? A velocidade desse objeto, e isso dado pela própria NASA, né, que permitiu que ela confirmasse que essa foto documenta 15 segundos da trajetória do objeto, deixa sem nenhuma possibilidade desse tipo de interpretação. Nós estamos descobrindo e estamos divulgando que a maior parte das pessoas que têm experiência de abdução, ou seja, são levadas a bordo dessas naves, dos voadores, OVNIs ou UFO, elas não têm a menor consciência que estão passando por esse processo. No máximo, elas se recordam de uma luzinha estranha numa estrada que elas estavam trafegando à noite, geralmente de madrugada, ou começam a ter sonhos estranhos, mas elas não têm, geralmente, nada assim objetivamente a nível de memória que traga para elas a certeza. Você, então, num caso desse, coloca, quando às vezes até a pessoa tem, por exemplo, algum tipo de vestígio no seu... Eu conheço pessoas, né, que aqui no Brasil, que foram investigadas por mim e outros colegas, que antes de dormirem, né, terem a consciência daquele suposto sono naquela noite, se lembram de ter visto uma luz entrando pela janela.
e algumas vezes até viram um objeto com a forma discoidal ou com outras formas, iluminando, por exemplo, a casa. E aí a próxima coisa que essas pessoas geralmente se lembram é no dia seguinte, por exemplo, estarem acordando não no quarto, mas na cozinha. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas não se recordam como é que elas foram para lá. Então você usa a hipnose regressiva, que é feita através de psicólogos, médicos e psiquiatras que trabalham dentro do nosso grupo, e você consegue que a pessoa reviva aquilo que ela não se recorda. Muitas vezes não aconteceu nada especial, mas outras vezes essas hipnoses revelam detalhe por detalhe do que essas pessoas... Isso algumas pessoas, como Carl Sagan, defendiam no passado, até 95 anos do falecimento dele. Ele até costumava dizer que, por exemplo, esse tipo de coisa só aparecia através desse tipo de situação das pessoas estarem dormindo, né? Só que, por exemplo, a partir da época da morte dele, nos anos seguintes, começou-se a radiografar e a detectar em tomografias computadorizadas, por exemplo, que muitas dessas pessoas que, entre aspas, sonhavam com esse tipo de fenômeno, ao acordarem, percebiam que tinham objetos estranhos abaixo da pele, sem nenhum sinal de que houvesse uma incisão em termos convencionais. Objetos apareciam no braço das pessoas, nos dedos, até, por exemplo, um desses objetos foi radiografado dentro do cérebro de uma pessoa. E antes ele não estava lá. Então o que aconteceu? O Dr. Roger Lee, doutor norte-americano, cirurgião que faleceu infelizmente recentemente, fazia parte do corpo editorial da própria revista UFA aqui no Brasil, ele começou desde que as pessoas desejassem fazer isso e dessem o consentimento, cirurgicamente retirar esses objetos e para colocá-los para teste, análise química, para ver se aquilo ali era alguma coisa terrestre. E expressiva parcela desse material que foi retirado, né, as formas são variadas, alguns eram esféricos, outros eram de uma forma retangular, por exemplo, geralmente realmente de pequenas dimensões, quando foram analisados, deixaram justamente as pessoas que fizeram essas análises boquiabertas, porque o material era, muitas vezes, totalmente desconhecido aqui na Terra. Quer dizer, como é que a gente vai achar que uma pessoa está sonhando simplesmente com um contato ufológico, uma abdução, e aparece no dia seguinte com objetos de natureza não... E hoje em dia é importante que a gente ressalte que quem fala dessas coisas são pessoas das mais variadas áreas acadêmicas. Por exemplo, para começar pelo cirurgião. Então, por exemplo, quem fala, por exemplo, aparece falando dessas análises, são os químicos que fizeram as análises. Então você não tem como chegar e descartar. Isso tem sido publicado. Por exemplo, eu gostaria de citar o caso do coronel da Força Aérea Brasileira, William G. Holanda, que comandou uma operação secreta de investigação de UFOs na Amazônia na década de 70, no final da década de 70, mais exatamente no ano de 77. E ele e o grupo dele tiveram contatos, segundo ele mesmo deu depoimentos para mim e para o editor da revista, com permissão para gravação em vídeo, né? Contatos com naves que, segundo ele, às vezes tinham mais de 100 metros de diâmetro. Isso tudo foi fotografado e foi filmado. Fotos são mais de 500. O material hoje está, pelo menos 200 dessas fotos, está à disposição de qualquer cidadão brasileiro, no Arquivo Nacional lá em Brasília. A pessoa vai até lá e pode, no mínimo, conseguir uma cópia xerocada desse material. Hoje em dia, nós temos, através da campanha feita pela própria revista e pela Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, da qual nós somos fundadores, nós conseguimos, através de uma campanha iniciada em 2004, que a Força Aérea assumisse a realidade daquilo que antes era negado. Então, hoje em dia, o que aconteceu? Nós temos mais de 4.000 laudas de documentos oficiais da Força Aérea Brasileira sobre OVNIs no espaço aéreo do nosso país, liberados por força dessa nossa campanha que levou o nome de UFOs, Liberdade e Informação Já. Campanha essa que não acabou. Hoje, para você ter uma ideia, nos nossos congressos, nós estamos fazendo uma série, a revista UFO, uma série de congressos mundiais, nós vamos ter o próximo agora em novembro, em Foz do Iguaçu, e nesse evento nós vamos ter simplesmente a presença de um astronauta, Edgar Mitchell, da Apollo 14, né? Que vai falar abertamente sobre o UFO. Fala abertamente, existe um acobertamento violento nos Estados Unidos sobre esse assunto, que ele teve acesso a documentos que provam que naves se acidentaram e caíram no solo americano e foram recolhidas, tá? E que isso tudo é o maior segredo da humanidade. Se pensava que a gente estava diante simplesmente de um caso de busca de contato de uma ou mais civilizações com a nossa humanidade. Só que a gente acabou descobrindo por estudos em termos mundiais que esse fenômeno não é uma coisa das últimas décadas, ele acompanha a nossa humanidade desde as mais remotas eras. Então não é simplesmente um processo de preparação para o contato ou de aproximação.
O que pesquisas como as minhas e de outros colegas que trabalham também investigando o fenômeno no passado, não só no presente, estão concluindo, permitindo a minha definição. E de maneira surpreendente, esses seres, pelo menos alguma dessas raças, têm interferido ao longo da própria evolução da espécie humana, no mínimo a nível de centenas de milhares de anos. Nós temos, por exemplo, pegadas de pesca alçada, achado solidificado